Quando eu fui criado, não havia nenhum colégio igual a mim. Nasci do coração de 7 professores cristãos batistas: Gessia Lobão, Hilda Sobral, Pastor Manuel Silva, Benjamin da Silva, Maria de Lourdes, Ruth Amaral e Pastor Josué Costa, que eram muito preocupados com a educação dos filhos dos crentes. Os sonhos desses idealistas era ter uma escola cristã que pudesse ensinar com boa base na preservação da moral, boa conduta, um ensino de qualidade pautado na Palavra de Deus. Em 15 de novembro de 1951, recebi o nome de Instituto Pan-Americano de Ensino. Meus idealizadores pensaram em uma escola com marcas de educação batista norte-americana trazidas pelos missionários que por aqui passaram. De uma casa alugada na rua Duque de Caxias, passamos para a rua Itabaianinha, depois Rua Santa Luzia, até adquirir um prédio próprio na Rua Lagarto, com a Avenida Barão de Maruim. Minha primeira diretora foi missionária batista norte-americana, Lina Treldon. Em 1953, passei a me chamar Educandário Americano Batista, EAB, sob a direção da missionária Maybelle Taylor, que foi de 1955 a 1963. O prédio próprio foi inaugurado. Uma grande comemoração, em 1960, marcou o início de uma nova caminhada. O prédio possui instalações modernas e muito diferentes das outras escolas da sua época. A preocupação com o corpo docente, respeito à liberdade religiosa, incentivo ao amor e ao respeito à pátria, com desfiles cívicos e atividades extraclasses, com bastante contato com a arte e a música, foram impactantes para o período. A presença dos pais no ambiente escolar era outra diferença das escolas da época, onde os pais eram vistos como os intrusos. Já na visão da educação batista cristã, os pais são parceiros no processo educacional. Eu sou Tereza Hortência da Silva Azevedo, ex-aluna do Colégio Americano Batista. Bom, o Americano Batista é uma escola acolhedora, que ia desde o professor até o funcionário que tomava conta da gente, que recebia a gente na portaria, que era o seu Carlos, eu me lembro muito bem. E tomava conta da gente como se fossem filhos dele. As professoras também eram muito atenciosas, me lembro das minhas professoras ainda, a professora Edna, a professora Virgínia. Então, quando a gente lembra desses professores, quando a gente lembra dessas pessoas, é porque nós fomos bem acolhidas, nós fomos amados dentro da escola. Então, a escola recebia de coração aberto todos que ali estudavam. Ela era uma pessoa acolhedora, ela tratava com as crianças como se fosse filho dela. Assim, eu me lembro de Edna bem magrinha, né? Era uma mãe que acolhia, uma paciência. É de bom, um sorriso, né? É uma mãe mesmo, mãe, daquela mãe que cuida dos seus filhos todos, bota embaixo do braço e carrega. Era lindo demais. Eu lembro desse episódio de receber uma medalha, era uma medalha de melhor aluna do ano. Hoje eu trabalho na educação, eu sou professora, né? Professora com muito amor, uma profissão que eu escolhi por acreditar que a educação transforma, né? Valorizem cada professor, cada funcionário da escola, porque assim como eu que estudei, que valorizei, né? Porque eles eram uma família, complementação da família, porque eles me acolheram e me levaram hoje a reconhecer o outro, a amar o próximo. Isso tudo partiu do que eles me ensinaram, do acolhimento que eles me deram enquanto eu estava ali naquela escola. A importância desse acolhimento para cada aluno, para cada criança, para cada jovem, né? Se sentir acolhida, se sentir amada, é tudo que a gente tem, faz parte de uma educação, faz parte do crescer do outro, faz parte
do que a gente pode também proporcionar ao outro. De 1964 a 1966, dirigiu o colégio a missionária Freda Trott. Clara Lane Williams, de 1966 a 1972. Elas foram as últimas diretoras norte-americanas. E a partir de 1973, o colégio passou a ser dirigido pelo pastor Israel Pimentel. Eu sou Edna Gomes e faço parte dos 70 anos do Colégio Americano Batista. Eu cheguei no educandário Americano Batista, né? Fui convidada por alguém da junta do colégio, de saudosa memória, a irmã Yolanda. E foi uma surpresa para mim, porque como o educandário Americano Batista sempre foi um colégio conceituado e só trabalhava naquele... Eu entendia que só trabalhava naquele colégio quem tinha muita competência, porque realmente era um bom colégio, como é até hoje. O que me marcou foi os alunos, né? Eles eram alunos amigáveis. A família desses alunos tinha uma atenção muito grande comigo como professora, que até hoje eu tenho alunos que são doutores, que as famílias ainda me consideram, que às vezes ligam para mim. Então, o que me marcou mesmo foi assim, a questão, o alunado, né? O alunado. E marcou para sempre a minha vida, esses alunos, né? Durante esse tempo que eu passei, no início da minha vida profissional, ali no colégio. O educador não é somente aquele que passa conteúdos, né? Eu acho que o educador é aquele que ensina, que ama o que faz, que preocupa com o aluno como um todo, não como, né, como aquele aluno tem corpo, tem alma, tem espírito, então você tem que se preocupar com todo o aluno, você não vai se preocupar somente com a parte. E era isso que a gente tentava fazer lá no Americano Batista, né? Essa preocupação com o aluno como um todo, não como coisa qualquer, né? E eu espero que o colégio continue crescendo, continue com seus objetivos bem definidos, né? Que ele esteja fazendo aquilo que realmente se propõe a fazer. Não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, mas o meu desejo é ver aquele colégio crescendo, sendo um colégio de destaque, né, na sociedade. Ele sempre seja visto como um colégio de destaque. Não somente porque ele trabalha a questão de conteúdos, mas também porque ele tem aquela preocupação com o espiritual. E isso eu acho também que é muito importante. Parabéns, Colégio Americano Batista, pelos seus 70 anos. Que Deus continue abençoando todos vocês que fazem parte dessa equipe. As famílias aderiram ao estilo americano de ensino e os bons resultados da educação cristã trazia cada vez mais alunos. Logo, me tornei mais maduro e comecei a me chamar Escola de Primeiro Grau Americano Batista. Em 1983, com a necessidade de implantação do ensino médio, mudaram meu nome definitivamente para Colégio Americano Batista, carinhosamente conhecido por CAB. Em 1984, ganhei uma nova sede. Dessa vez, um endereço definitivo na rua que faz homenagem a uma de nossas diretoras, a Maybell Taylor. Minha estrutura se modernizou e a educação oferecida permanece de qualidade, sem renunciar aos valores cristãos, que são tão necessários nos tempos modernos. Desses corredores já saíram alunos com a visão de influenciar e transformar a sociedade onde vivem, deixando marcas positivas em sua geração. São professores, empresários, médicos, publicitários, nutricionistas, jornalistas, engenheiros, enfermeiros, administradores, pastores e advogados. Meu nome é Osiel Santana e eu faço parte dos 70 anos do Colégio Americano Batista. Eu estudei no Americano Batista a partir da segunda metade da década de 80. Naquela época, a gente não tinha a noção da importância de estudar numa escola confessional. Era uma escola privada que já se destacava entre várias outras que existiam em Aracaju, mas a gente não tinha a dimensão da importância de uma educação que fosse além dos livros, que visasse valores, as questões morais
E essa importância a gente tem hoje, né? As pessoas observam e procuram o Colégio Americano Batista atualmente por esses valores. Tudo isso começa lá atrás na fundação. E eu tive o privilégio de fazer parte desses anos iniciais da nossa escola. A partir daquilo que eu aprendi nos meus anos de Americano Batista, diz respeito mais à convicção de que nós somos fracos e falhos, né? Mesmo procurando fazer com excelência o exercício da nossa profissão, a gente sabe das nossas falibilidades enquanto seres humanos. E o americano me ensinou que é nesses momentos que a gente recorre àquele que criou todas as coisas, ao nosso Deus. E essa possibilidade de termos acesso a um Deus que nos olha como nós somos, foi algo que eu aprendi no Americano Batista. Lembro-me que nas devocionais que nós tínhamos com os nossos amigos, enquanto criança e adolescente, cada lição que a gente encontra na Bíblia ficou ali como uma pequena semente e que agora na fase adulta eu posso ver que de algum modo germinou, né? E como a gente aprendeu também lá atrás, tudo que nós devemos fazer é para glorificar ao Senhor. Olhando a história do americano, né, com momentos de grande alegria, também de tristeza, a gente pode perceber que realmente o Senhor ama essa escola e de algum modo nós fomos beneficiados por esse amor grandioso que o Senhor tem. É por isso que eu me alegro muito em fazer parte do Colégio Americano Batista, dos meus filhos hoje fazerem parte desses 70 anos. E por essa razão, eu, junto com minha esposa, Ana Helena, né, resolvemos desde o início que eles continuariam essa história e estudariam no Colégio Americano Batista. E o Americano Batista, evidentemente que na sua estrutura ele se ampliou, adquiriu tecnologias, um bom quadro de professores e funcionários, né, uma excelente direção. Mas algo que sempre marca essas décadas, 7 décadas do colégio, é essa preocupação com valores, né, com princípios que determinam como deve ser a nossa vida. E hoje há uma procura dos pais exatamente porque entendemos que devemos conciliar a ciência, né, com algo que está para além da ciência, que a gente sabe que tem como fundamento o nosso Deus. E essa ideia de haver um DNA cristão a ser resgatado, redimido em cada uma das crianças e adolescentes que fazem parte da escola, isso realmente leva a nós pais a buscarmos o Americano Batista. E tem sido fundamental na vida de Zé Filho, de Ana Beatriz, né, essa formação, né? Começaram bem pequenininhos como eu e estão crescendo e fazendo a sua história dentro dessa história maior, que são os 70 anos do Colégio Americano Batista. Nossa família parabeniza o Colégio Americano Batista pelos seus 70 anos de existência. Nossos alunos e ex-alunos são marcados pelo ensino confessional cristão. Não há dúvidas. Um colégio com 70 anos de história foi guiado por muitas mãos e louvamos a Deus pela vida de cada professor, diretor, coordenador, colaborador que por aqui passaram, imprimindo suas marcas na vida de milhares de pessoas. Inovação tecnológica, material didático atualizado, estrutura confortável, seminários, aulões, feiras, desfiles, comemorações, formaturas, incentivo ao esporte e ao corpo docente qualificado fazem uma educação cristã de qualidade. Em nossa equipe, muitos já estiveram na carteira da sala de aula, mas hoje atuam dando continuidade a esse projeto que é tão especial e necessário para muitas famílias sergipanas. Eu sou Gisélia Prado, ex-aluna do Colégio Americano Batista e trabalho há 36 anos nessa instituição. O Americano Batista me ajudou muito quanto à questão da disciplina, da organização, a importância do estudo, como é bom estudar e para que a gente pudesse galgar, né, uma profissão de excelência, o colégio me ensinou a dizer que a gente precisa estudar todos os dias. Então isso para mim foi muito importante na minha vida e consequentemente na minha carreira profissional também.
E tudo que eu aprendi, que eu coloco hoje na minha profissão, eu aprendi aqui no Colégio Americano Batista. O verdadeiro educador, ele tem que ter isso em mente, que é uma profissão onde nós servimos, onde nós ensinamos, onde nós orientamos. Então, o Colégio Americano Batista me ajudou muito, muito mesmo na escolha e em permanecer nessa profissão por tantos anos. Uma palavra que eu deixo aqui é gratidão, né? Devemos ser gratos a todos aqueles que passaram, aqueles que estão aqui no colégio e aqueles que virão. E que Deus continue fazendo proezas no Colégio Americano Batista. Este ano, completo 70 anos de muita luta, mas sempre debaixo da proteção de Deus. Os planos dos fundadores se tornaram reais. Estamos há 7 décadas acolhendo, instruindo e fortalecendo os filhos dos crentes com uma educação de qualidade, pautada nos valores e princípios cristãos. Não ensinamos apenas conteúdos acadêmicos, mas ensinamos os nossos alunos a amarem ao Senhor, o seu próximo e sua pátria, instruindo homens e mulheres que contribuem com nossa sociedade, lembrando sempre dos valores aprendidos aqui. Se Deus permitir, terei ainda outras décadas para celebrar. Temos ainda muitos planos de expandir o nosso colégio para poder contribuir mais e mais com a formação integral de mais sergipanos e sergipanas. Porque o tempo é a nossa maior lição.